Bom, boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, 11 de junho de 2021. Vamos dar início à nossa reunião semanal da programação da operação. Como padrão, né, nós vamos percorrer na nossa apresentação de hoje 3 blocos. Um primeiro bloco nós teremos o apanhado da parte da previsão meteorológica, da previsão hidrológica e da operação hidráulica. No segundo bloco, nós teremos a previsão de carga, tanto para a programação diária, né, e acompanhamento diário e semanal. Em seguida, ainda nesse mesmo segundo bloco, previsão de carga para o PMO e a revisão semanal, os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. E no terceiro e último bloco, as apresentações abrangerão os limites elétricos e principais intervenções elétricas e a política operativa. Entre cada um dos blocos, a gente, como sempre, também temos a habilitação de qualquer dúvida ou comentário em relação aos assuntos apresentados dentro do link do nosso chat. E no intervalo entre os blocos, inclusive no bloco final, a gente faz a parada para poder fazer as argumentações em relação aos questionamentos levantados dentro do chat. Então, vamos iniciar o primeiro bloco com a apresentação da previsão meteorológica, que será executada pelo Rafael, representando a PRH. Por favor, Rafael. Opa, boa tarde a todos, boa tarde, Paulo. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Vamos só duplicar aqui rapidinho. Pronto. Vamos começar então a reunião com a previsão meteorológica. Bom, no decorrer da semana operativa, tivemos a passagem de 2 frentes frias pela região sul, uma no início da semana e a outra de ontem para hoje. Ela está avançando aí pelo Rio Grande do Sul, aí de ontem para hoje. Rio Grande do Sul não, desculpa, pela região sul, de ontem para hoje. Esses 2 sistemas frontais, eles ocasionaram precipitação nas bacias do sul, no trecho incremental à usina de Itaipu, e também na bacia do Paranapanema, principalmente aí no trecho jusante aí à usina de Capivara, mais aqui no final da bacia. De ontem para hoje, ocorreu precipitação também aí na calha principal do Rio Paraná, e também nos trechos, trechos jusantes à usina de Barra Bonita, no Tietê, e também no trecho jusante à usina de Furnas, aí na bacia do Rio Grande. O extremo norte do país também permaneceu com a ocorrência de pancadas isoladas, principalmente no Baixo Xingu, né, bem no finalzinho aqui da bacia do Xingu, no Araguari, próximo aqui de Fernando Gomes, no Baixo Tocantins, próximo aí a Tucuruí, as zonas um pouco menores, né, em relação ao Baixo Xingu e ao Araguari, e também na bacia do Atumã, próximo à usina de Balbina. Tá? E também, de forma pontual, ocorreu precipitação em forma de pancadas aí no trecho boliviano da bacia do Rio Madeira, tá? Principalmente nas cabeceiras dos rios Beni e Mamoré. As temperaturas elas entraram em declínio no domingo em Porto Alegre, com a passagem da frente fria aí no decorrer do domingo. No dia seguinte, entraram em declínio as temperaturas em Florianópolis, em Curitiba e em São Paulo, e na terça-feira em Campo Grande. Tá? Apresentaram em declínio por conta da entrada de ar frio aí da passagem da frente fria. Tá? E estabilizaram aí até o fim da semana operativa. Tá? Em relação às demais capitais, as temperaturas permaneceram praticamente em estabilidade, tá? Ao longo da semana, sem grandes variações aí ao decorrer da semana. Sim, teve um declínio aí na temperatura em Cuiabá aí também, de ontem para hoje. Tá? Então, mais isso aí. Praticamente, nas demais capitais aí permaneceu a estabilidade. O CMSE vai ter os instrumentos necessários para tomar uma decisão sobre esse despacho. Então, a geração eólica iniciou a semana elevada e entrou em declínio aí gradativo a partir do domingo,
tá? E voltou a elevar aí no final da terça-feira. Aí, ao longo da quarta-feira, seguiu em elevação, a geração eólica. Aí, desde o final do dia de ontem, ela começou a cair novamente, aí, por conta do deslocamento do sistema de alta pressão, aí devido à passagem da frente fria aí pela região sul, né? Essa frente que está avançando aí pela região sul aí, de ontem para hoje, tá? Em relação à geração fotovoltaica, ela se manteve estável, com exceção dos parques do interior de São Paulo, que tiveram uma redução em alguns dias da semana, por conta do aumento de nebulosidade decorrente aí da atuação de áreas de estabilidade, né, no sudoeste do estado, né, e hoje também aí por conta da aproximação da frente fria aí pelo litoral de São Paulo, tá, desfavoreceu a geração fotovoltaica, né, com um aumento de nebulosidade ali na região onde os parques fotovoltaicos estão localizados. Bom, para a próxima semana operativa, os modelos numéricos estão sinalizando um cenário desfavorável em termos de precipitação para as principais bacias do Sistema Interligado Nacional. Entre os dias 15 e 16, né, terça e quarta-feira da próxima semana operativa, teremos a passagem de uma nova frente fria. Só que essa próxima frente que vai avançar aí pelo território brasileiro, ela deve avançar de uma forma bem litorânea. Então, ela deve ter um deslocamento bem litorâneo. Então, ela deve ocasionar precipitação apenas em forma de chuvisco, né? A precipitação pequena e mais na faixa litorânea, tá? Das regiões sul e sudeste. Tá? Então, pega um pouquinho aí as cabeceiras aí das bacias, mas valores muito baixos, né? E mesmo assim, de forma bem pontual, né? Bem isolado. E no extremo norte, permanecem as pancadas isoladas, principalmente aí nos trechos que já vinham ocorrendo aí precipitação aí nas últimas semanas, né? Que é o trecho baixo aí da bacia do Xingu, a bacia do Altumã, né? Onde está a usina de Balbina, a bacia do Araguari, onde tem Pera Gomes, né? Tem e também de forma bem pontual aí na bacia do Rio Madeira, tá? Em pontos isolados aí da bacia do Madeira, mais aqui no trecho, entre o trecho boliviano e peruano. Então seria mais aqui nas cabeceiras aí dos rios Madre e Beni, mas novamente aí, valores não muito significativos, né? Valores baixos e de forma bem pontual aí nesses trechos aí de cabeceira aí da bacia do Rio Madeira. Bom, a partir desse cenário que os modelos estão sinalizando aí para a próxima semana, é esperado aí um declínio na média semanal da temperatura máxima nas capitais do Sul, né, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, e também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tá? Então, a média semanal aí da temperatura máxima em declínio para essas capitais, tá? E nas demais capitais ele deve permanecer aí, sem variações aí significativas. Tá? Então, seguindo aí dentro da estabilidade do que se verificou na semana operativa atual. Tá? Em relação à geração eólica, ela deve se manter em estabilidade em comparação com a semana atual, sem variações aí significativas. Tá? Tem uma diminuição aí com a passagem da frente fria, aí a partir do dia 15, né, a partir da terça-feira ela diminui um pouco, tá? Tem uma diminuição aí com o deslocamento do sistema de alta pressão e deve voltar a subir novamente aí no final da semana, no fechamento da semana, né? A partir de quinta-feira, sexta-feira, ela volta a entrar em elevação. Tá? E com relação à geração fotovoltaica, é esperada em uma elevação aí nos parques do interior do estado de São Paulo, aí por conta da diminuição da nebulosidade, a passagem da frente fria aí na parte do dia 15, né, a partir da terça-feira, deve causar um aumento de nebulosidade mais aqui na faixa litorânea, né, no leste aqui de São Paulo, então, a princípio, não deve impactar aí os parques fotovoltaicos, né, os parques com maior carga, né, maior geração, né, então não impactaria. E em relação aos demais estados, né, tanto os parques do interior de Minas como também do Nordeste, devem seguir em estabilidade aí na próxima semana operativa, então, sem maiores variações. Então, esses são os principais destaques que eu tinha a passar.
Então, agradeço a atenção e qualquer dúvida me coloco à disposição. Ok, Rafael, obrigado pelas informações e pela apresentação. Dando continuidade, então, ainda no primeiro bloco, vamos passar, então, para a apresentação de previsão da parte hidrológica, e para isso chamo, por favor, a Mariane da PRH. Então, dando continuidade, obrigada, Paulo. Boa tarde a todos. Passando para a parte, então, da previsão hidrológica, né, para a próxima semana operativa. Para as principais bacias do Sudeste, né, para o Grande, Paranaíba, Paraná e para o Panema, e assim como as demais, como o Rafael bem nos mostrou aí, temos algumas precipitações ocorrendo aí no início, principalmente no Paranapanema, no Grande, da semana operativa, mas nada muito significativo. Então, diante desse cenário, né, de precipitações esperadas, nenhuma expectativa de elevação das vazões para o subsistema Sudeste para a próxima semana. Então, para o Sudeste, né, como eu disse, essa expectativa é de que a recessão que viemos observando nas últimas semanas se mantenha para a próxima semana operativa, uma estimativa de fechamento do mês de junho em 66% da MLT, que representa o segundo menor do histórico. Passando aqui especificamente para a bacia do Rio Grande, a expectativa também é que se mantenha o comportamento de recessão que vem se observando, com um fechamento, mas para a próxima semana, né, em patamares bem próximos do que viemos observando na semana em curso. Então, uma recessão mais suave para a Bacia do Grande. A previsão de fechamento de junho em 48% da MLT, o quarto menor do histórico. Para a Bacia do Paranaíba, comportamento semelhante de recessão, uma expectativa de fechamento em 51% da MLT para o mês de junho, o segundo menor do histórico, né, uma situação bastante desfavorável que vem ocorrendo na Bacia do Paranaíba. Para a Bacia do Panema, né, tivemos nas últimas semanas, uma elevação suave nas vazões observadas e tem uma precipitação, né, prevista para a ocorrência no dia de hoje, que ainda ocasiona, né, ainda tem um reflexo dessa precipitação observada e da precipitação ocorrida hoje, ainda com a expectativa de uma suave elevação das vazões, né, na contramão do que nós vimos nas demais bacias do subsistema. Expectativa de fechamento mensal para o mês de junho em 56% da MLT, o 23º menor do histórico. E para a bacia do Paraná, também um comportamento de recessão que vem se observando, a expectativa é de manutenção, né, de valores bem próximos do que vem sendo observado, o fechamento mensal em 60% da MLT, o terceiro menor do histórico, também uma situação bastante desfavorável. Para as bacias do sul, também temos para o Iguaçu e para o Uruguai uma expectativa de precipitação aí, né, naquela passagem da frente mais litorânea que o Rafael nos apresentou, mas somente para o primeiro dia do horizonte, né, no caso para hoje, e assim sem grandes expectativas de outras precipitações significativas. Ainda assim, a elevação das vazões, né, respondendo por essa precipitação prevista, e assim para a próxima semana a expectativa que as vazões melhorem com relação ao que vem sendo observado na semana em curso. Fechamento mensal para o sul em 57% da MLT, o 31º menor do histórico. Para a bacia do Rio Iguaçu, essa elevação vem mais suave, né? A previsão de fechamento mensal é 19% da MLT, o quarto menor do histórico. E para a bacia do Uruguai, responde em maior grau aí, né, por essa elevação das vazões no subsistema sul, a expectativa de fechamento mensal em 85% da MLT, o 43º maior do histórico. Para as bacias do Nordeste, Norte e Nordeste, né, sem expectativa de precipitação considerável, para o São Francisco e para o Tocantins. Então, para o Nordeste, né, a expectativa de recessão das vazões que já vem se observando é que se mantenha para a próxima semana. Fechamento mensal em 37% da MLT,
terceiro menor do histórico. Que o acompanhamento, né, das afluências dos postos na incremental de Sobradinho e da afluência a Sobradinho. Nas últimas semanas tivemos uma recessão das vazões e agora um comportamento em Sobradinho de uma pequena, suave elevação em decorrência de uma precipitação já observada, mas todos os postos em recessão e a expectativa, então, para Sobradinho é que também permaneça nessa situação de recessão. Nenhum posto, né, mostra uma elevação das vazões que justificaria, né, quando propagado, uma elevação das vazões em Sobradinho. Para a bacia do Rio São Francisco, também a expectativa é que a recessão que vem se observando se mantenha, fechamento mensal em 37% da MLT, o quarto menor do histórico. Para as bacias do norte, a expectativa também é de manutenção da recessão, né, a previsão mensal em 71% da MLT, fechamento de junho, 18º menor do histórico. Para a bacia do Tocantins, esse comportamento de recessão bastante semelhante, a expectativa de fechamento do mês em 63% da MLT, o sexto menor do histórico. Aqui, nós temos uma visão mais espacial, né, das precipitações esperadas. Apesar, nós temos aqui com previsão acima de 120% da MLT, né, para a próxima semana operativa. Somente as bacias do Amazonas, no norte, né, que são Araguari, o Santo Antônio do Jari e Baubina, apesar dessa previsão, né, de precipitação estar mais concentrada no norte, como nós vimos, isso não representa significativa elevação das zenas, né, as zenas ainda se mantém em recessão. Já com as bacias com previsão de MLT entre 80% e 120%, temos outras bacias ali do Amazonas, né, na região norte, que são Curuaúna, Madeira e o Tapajós. Nas regiões do sul, algumas bacias, Itajaí, Jacuí e Uruguai. No sudeste, somente Itabapoana e Itiquira. E além também do Nordeste, a bacia do Parnaíba, ali com Boa Esperança, com previsão entre 80% e 120% da MLT. Todas as demais bacias do Sudeste e dos outros subsistemas, com previsões abaixo de 80% da MLT para a próxima semana operativa. Nestes gráficos, né, nós conseguimos ver uma evolução aqui das previsões ao longo das revisões de junho. Então, para o Sudeste, né, agora na revisão 2, fechamos com 66% da MLT, bem próximo, né, da nossa previsão inicial, mas ainda é bastante desfavorável, né, um Sudeste, o segundo menor Sudeste do histórico. Para o Nordeste também, a previsão agora na revisão 2 ficou bem próximo da nossa revisão inicial, fechando em 37% da MLT, o terceiro menor. Para o Sul, a previsão melhorou um pouquinho, né, mas também ficou bem próximo do PMO, pouco mais descolado da revisão 1, fechando agora, então, na revisão 2 para o Sul, com 57% da MLT, o 31º menor do histórico, e para o Norte, a expectativa foi reduzindo, né, aqui gradativamente, começamos no PMO com 77% da MLT, agora na revisão 2 fomos para 71%, o que representa o 18º menor do histórico. Nesses gráficos, nós conseguimos ver aqui a dispersão, né, das previsões, o limite inferior e superior de cada uma das revisões. Então, agora, para a revisão 2, o Sudeste, com dispersão para a próxima semana, entre 164% a 42% da MLT. Para o Sul, uma dispersão bem grande, né, entre 802% da MLT e 13%. Para o Nordeste, uma expectativa de 28%, variando de 28% a 72% da MLT, e para o Norte, entre 60% e 138% da MLT. Aqui nesse gráfico vemos a evolução dos armazenamentos, isso vai ser melhor discutido, né, mas para cada subsistema, todos os subsistemas, o subsistema Nordeste e Sudeste vem apresentando uma gradativa queda no armazenamento, né, já desde o mês de abril, março, abril,
Então, esse comportamento de queda nos armazenamentos vem se mantendo. E para o norte, né, estamos apresentando uma recuperação suave, mas assim, em comportamento de manutenção dos níveis de armazenamento. E para o sul, os níveis de armazenamento agora no final de maio, entre maio e agora junho, os níveis de armazenamento vêm gradativamente melhorando, né, um pouquinho, significativamente. Então, fechando com 59% no dia de ontem, né, no dia 10 de junho. 59% da EAR para o sul, 62% para a EAR do Nordeste, 31% para a EAR do Sudeste e 84% para o Norte. Nesse, nós temos os armazenamentos dos principais reservatórios, né, os nossos reservatórios de cabeceira, então, com destaque aí para Itumbiara, né, que vem sendo bastante utilizado, um armazenamento que vem caindo sucessivamente. No dia 10, então, estávamos com 9,8% da energia armazenada para Itumbiara. Os demais reservatórios sem nenhum destaque assim, significativo ou alteração significativa. Agora, para finalizar, somente um informe, né, que as planilhas de propagação para o SMAP da segunda semana foram disponibilizados no Sintegre, né, para as bacias do Tocantins e para o Madeira. Essas planilhas estão disponíveis junto com os demais dados gerais do processo de previsão de vazões, lá nesse menu Programação da Operação, Acompanhamento e Previsão Hidrológica, Produtos. Nesse link, o produto pode ser acessado. Eu agradeço. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Paulo. Ok, Mariane. Obrigado pela apresentação. Bom, dando continuidade à última apresentação desse bloco, eu vou fazer a apresentação sobre a operação hidráulica. Vou compartilhar a tela aqui. Bom, então, dentro da operação hidráulica, né, nós não tivemos nenhuma reunião realizada essa semana quanto às salas de crise, salas de acompanhamento da Agência Nacional de Águas. Basicamente, o detalhamento de cada uma das regras, né, das lógicas a serem aplicadas na operação hidráulica de cada uma dessas bacias foi apresentada na semana anterior. Eu vou passar uma por uma, né, as perspectivas de evolução em cada uma das bacias, e no final eu vou fazer um resumo conforme apresentado na reunião passada, mas com alguma atualização nessa reunião, dos despachos definidos dentro do CMSE. Bom, em relação especificamente a cada uma das bacias, São Francisco, a gente teve a última reunião na semana passada, dia 1º/6, a próxima vai ser no dia 6/7. Então, as perspectivas aqui de evolução, conforme apresentadas na reunião passada, ainda são as mesmas, e a lógica de operação, a política de operação, né, a regra de operação continua sendo a mesma vigente, ou seja, Três Marias sem limitação, né, de vazão máxima mensal, mínima diária 400 agora em junho, 450 em julho, e Xingó mensal em junho, máxima sem valor definido, e 900 a partir de julho, isso de máxima. De vazão mínima, 1.100 em junho e 800 metros cúbicos por segundo em julho. Em relação à Serra da Mesa, né, conforme informado nas reuniões anteriores, foi formalizado que a operação ao longo do período de temporada de praias vai ser com uma vazão constante Serra da Mesa de equivalente a 600 metros cúbicos por segundo, né? Então, essa simulação aí em tela apresentada na última reunião da sala do Tocantins, que foi no dia 20/5, ela considera isso, né? A operação agora, como todos já podem observar, a partir do dia 10 de junho, de 600 metros cúbicos por segundo. Então, com essa perspectiva, a gente tem aí em tela até o final de agosto, um armazenamento de 30,15% no reservatório de Serra da Mesa. A próxima reunião está agendada para o dia 29/6. Em relação à bacia do Rio Paranapanema, a última reunião realizada foi no dia 7/5, a próxima está agendada para o dia 25/6. Continua vigentes as mesmas regras apresentadas nas semanas anteriores, né, como vazão mínima, o valor
de 100 metros cúbicos por segundo até o final de junho, como máxima 105, também nesse mesmo horizonte, e isso para Jurumirim. Em relação a Chavantes, a vazão mínima de 96 e a máxima de 110, também até o final de junho. E para Capivara, mínima de 276 metros cúbicos por segundo. E aqui a gente tem a perspectiva de evolução dos armazenamentos até o final de julho. Em relação às bacias do Sul, né, a última reunião foi no dia 13/5, a próxima no dia 17/6. A gente ainda continua, né, com a política de utilização do Sul para complementar, né, a demanda energética, complementar a carga, e a gente está ainda, apesar da gente ter aqui, conforme observado, uma ENA ruim ainda no Sul, né, a gente tem aí valores médios verificados recentemente bem abaixo da MLT, a gente ainda está com a perspectiva de armazenamento andando um pouco de lado na região sul. Né? A gente tem aqui o valor verificado, 55,42%. Bom, como eu havia comentado, né, a gente vai passar aqui o detalhamento das deliberações fechadas dentro da reunião do CMSE, né, no caso aqui, reunião realizada no dia 27/5, em relação às questões de flexibilização e revisão de regras de operação dos aproveitamentos hidrelétricos que integram o Sistema Interligado Nacional e cuja a regra de operação, a lógica de operação, vai ter uma influência significativa agora ao longo do período seco de 2021. Primeiro, a flexibilização das vazões mínimas ali de Jupiá e Porto Primavera, né? Tanto a CESP, Rio Paraná e o INS, conforme essa deliberação do CMSE, deverão promover ações necessárias para a flexibilização das defluências de vazão mínima de Jupiá e Porto Primavera para valores até então acertados, deliberados nessa reunião, de 2.300 para Jupiá e 2.700 para Porto Primavera, a partir de 1º de julho. Para isso, né, a resolução número 77 da ANA, de 1/6, que foi feita, né, formalização da declaração da escassez hídrica quantitativa, né, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, é um pré-requisito muito importante para que essas ações sejam tomadas. Outro ponto importante, né, que surgiu no dia 5/6, o parecer técnico do IBAMA, que não recomenda a autorização da redução, mas indica medidas mitigatórias caso seja mantida a decisão da flexibilização. Em consequência disso, né, despacho da Diretoria de Licenciamento do IBAMA para a presidência do IBAMA, esse é um documento recente, né, agora de 7/6, sugerindo a aprovação da implementação das reduções de vazão, mediante a implementação de medidas mitigatórias. Ou seja, tivemos um parecer do IBAMA não recomendando a redução, mas que, se a mesma fosse executada, haveria necessidade de serem tomadas medidas mitigatórias. E temos, então, esse novo despacho do IBAMA, da Diretoria de Licenciamento para a presidência do IBAMA, indicando a aprovação dessa redução com a adoção das respectivas medidas mitigadoras. Também temos, dentro desse contexto, um ofício da ANA, esse ofício número 99, aí do dia 7/6, que manifesta pela não objeção e de reconhecimento da necessidade de flexibilização das vazões mínimas no âmbito da declaração de escassez hídrica da própria agência reguladora. Esse item 1 foi todo ele relacionado à flexibilização das restrições de vazão mínima, tanto de Jupiá quanto de Porto Primavera. O segundo ponto, vinculado à operação do nível dos reservatórios de Ilha Solteira e Três Irmãos, aponta a flexibilização do nível do reservatório de Ilha Solteira abaixo da cota 325,40, né, que é uma cota estabelecida em outorga emitida pela Agência Nacional de Águas. A indicação dessa flexibilização é a partir de 1º de julho de 2021, com consequente impacto na operação de Três Irmãos. Ou seja, se a gente rebaixar Ilha Solteira, obviamente, em função da interligação através do canal Pereira Barreto desses dois aproveitamentos hidrelétricos, também haveria necessidade de rebaixamento do nível de Três Irmãos. Como consequência disso, na expectativa de operação do reservatório de Ilha Solteira abaixo da cota 325,40 na primeira semana de julho, caso seja autorizado essa flexibilização pela Agência Nacional de Águas. Dentro das deliberações do CMSE, o terceiro ponto é vinculado à operação dos aproveitamentos hidrelétricos de Fundos e Mascarenhas de Moraes, né, que é a flexibilização da operação
dessas usinas para vazões máximas médias mensais limitadas a 800 em Furnas e 900 em Mascarenhas de Moraes, a partir de 1º de junho e 30 de setembro de 2021, que é o que a gente vem operando nesse momento, de acordo com as necessidades de operação eletroenergéticas, né? E entre 1º de outubro e 30 de novembro, em relação à parte eletroenergética. A operação, desde o início de junho, desses reservatórios, com deficiências médias programadas para esses valores médios, né? Ou seja, como eu falei, a gente já vem praticando isso até o final desse mês de junho, com redução dos reservatórios da bacia do Rio Paranaíba, visando melhores condições de operação na cascata. Ou seja, em função da necessidade que a gente teve ao longo do final de maio, né, de ter utilizado, né, os recursos armazenados na bacia do Rio Paranaíba, que causou uma pequena distorção, né, e também pela limitação imposta pela resolução da ANA no uso de fundos em Mascarenhas de Moraes. Agora, a política de operação, conforme deliberação do CMSE que eu acabei de ler, é o contrário. A gente reequilibrar, tentar algum reequilíbrio, né, entre os armazenamentos do Paranaíba e do Grande, utilizando mais os reservatórios de fundos em Mascarenhas de Moraes. E o quarto e último ponto, em relação à flexibilização das restrições das usinas de São Francisco, né, a Cheche e a ONS deverão promover as ações necessárias para a flexibilização da operação da UHS Xingó, conforme definido na resolução 2081 da ANA, contemplando os seguintes marcos, né, vazão mínima média diária de 800 durante junho e julho, agora de 2021, atendimento da própria resolução 2081 durante o mês de agosto de 2021, vazão média mensal máxima de 1.500 em setembro de 2021 e vazão média mensal máxima de 2.500 de outubro a novembro de 2021. Em relação a isso, a expectativa de operação do reservatório de Sobradinho na faixa de atenção, né, ou seja, com armazenamento inferior a 60% do volume útil, a partir do início da segunda quinzena de junho, com consequente redução da defluência mínima para 800 a partir de julho de 2021. Em relação às salas de crise, nós tivemos na semana passada, em função da decretação da situação de criticidade hídrica na bacia do Rio Paraná como um todo, estava agendado para essa semana agora a reunião do Paranaíba, que não foi realizada. Então, há, em princípio, um entendimento de que essa reunião geral da bacia do Rio Paraná, ela supriria as reuniões isoladas, né, das bacias dos Rios Grande e Paranaíba. Só que isso não é algo que está totalmente ratificado, né, dentro da Agência Nacional de Águas, então é uma expectativa que se tem. E, por fim, em relação aos volumes de espera, destaque que não há nenhuma alteração em relação aos valores a serem utilizados ao longo das próximas semanas do PMO de junho. Bom, eu vou parar aqui a apresentação e temos, nesse momento, então, encerrado o primeiro bloco. Vamos fazer agora uma parada de 5 minutos e voltamos antes do início do segundo bloco para responder aos questionamentos pertinentes às apresentações que foram feitas até o momento, antes da gente iniciar as apresentações do segundo bloco. Ok, prezados, boa tarde a todos mais uma vez. Em relação aos questionamentos, né, levantados agora no primeiro bloco, eu vou passar aqui para as perguntas pertinentes a serem respondidas em relação aos assuntos apresentados. Eu vou passar aqui, primeiramente, um assunto relacionado a questões envolvendo a UTE da GNA. Tá? Rapidamente, basicamente, 2 perguntas envolvem, uma é do Henrique Quido. Prezados, boa tarde. Teria alguma novidade sobre a entrada da UTE da GNA? A entrada dela continua em novembro de 2021? E a outra pergunta do Alessandro Duta, boa tarde. Podem comentar sobre o andamento dos testes da UTE GNA 1, bem como qual a perspectiva de entrada da operação? Para comentar, vou passar para o Guarini. Boa tarde, pessoal. O que eu posso passar de informação sobre GNA1 é que nós temos um SGI que está em andamento, inclusive, foi iniciado no dia 9 de junho, e ele tem previsão de conclusão até o dia 31 de julho. Então, a princípio, esse é o cronograma de comissionamento de GNA1. Eu não tenho maiores informações até o momento. Ok, Guarini, obrigado.
Bom, dando continuidade em relação às questões levantadas pertinentes a esse bloco, temos aqui a pergunta do Yuri Castro, da Tempo Energia. Prezados, gostaria de saber quando se iniciará a redução de defluência das usinas de Porto Primavera de Piá em 2.700 e 2.300. Yuri, essa é uma pergunta que a gente não tem a resposta, porque depende de todas aquelas variáveis que eu elenquei para vocês aqui ao longo dos despachos do CNSE. Né? Depende ainda de um ok da presidência do IBAMA, depende de mobilização do agente em campo para iniciar os testes de redução. Né? Lembrando que não é que se fará uma redução abrupta para esses valores, será uma execução de teste, como foi em relação à primeira execução. Então, não temos ainda a resposta para esse seu questionamento. Ainda dentro desse assunto, temos aqui a pergunta do Márcio Bloch, da Copel. Boa tarde. Se o IBAMA não autoriza a flexibilização das vazões mínimas, quem irá se responsabilizar e tomar o processo do Ministério Público? Márcio, não sei, não sabemos a resposta. Né? Cabe ao ONS, dentro das regras regulamentares, conforme estabelecidos nas resoluções da Agência Nacional de Águas e declarações de operação dos próprios agentes de geração, operar as vazões dentro dos limites. Né? Cabe ao operador apontar a necessidade de redução e cabe aos órgãos regulamentadores, Agência Nacional de Águas, IBAMA e o próprio agente de geração definir as condições legais para que isso seja operacionalizado. Então, a gente não tem a resposta plena para o seu questionamento. Ainda em relação a esse assunto, pergunta do Henrique Quido, né, prezados, boa tarde, poderia informar até quando a defluência de 2.700 e 2.300 serão adotadas? Até outubro, ou poderá postergar mais? Pergunto, pois tem o evento a Piracema. Bom, Henrique, o que o ONS está pleiteando é a possibilidade de redução das vazões mínimas, né, tanto de Jupiá quanto Porto Primavera, para esses valores. Isso não significa que a gente vai operar o tempo inteiro com a vazão presa nesses valores. Né? Nós temos questões, demandas eletroenergéticas sistêmicas para ser atendidas. O que a gente quer com a possibilidade de redução dessas vazões para esses valores, economizar o máximo de água possível no momento em que é possível que seja feita essa economia. Né? Então, afirmar se isso vai ser feito até outubro, até novembro, a gente não sabe. Então, outra coisa, em relação à questão de Piracema, obviamente que isso é uma responsabilidade do agente e de continuar fazendo uma avaliação em campo, inclusive dentro da regulamentação que ele tem que cumprir, e, se for necessário, um valor diferente desses estabelecidos a partir de outubro de 2021, essa informação vai vir a público e o ONS vai operacionalizar conforme a regulamentação determinar. E, por fim, né, nós temos aqui o questionamento do Leandro Nassif, também da Copel. Boa tarde a todos. A que se deve a grande dispersão apresentada para as vazões do Sudeste e Centro-Oeste? Vou passar para responder para a Mariane. Por favor, Mariane. Pessoal, boa tarde. Para o Sudeste e Centro-Oeste, na dispersão inicial, né, no PMO, registramos 63% da MLT, a previsão de vazões, na revisão 1, 62%, e para a revisão 2, 66%. Não consideramos uma dispersão alta, né, para essa variação, mas justificamos aí porque nessa época do ano ocorrem algumas precipitações em Itaipu que podem ter ocorrido aí diferença, né, entre o previsto e o que tivemos como verificado. Então, a nossa expectativa, o previsto e o verificado, e também na previsão, né, a alteração do horizonte de previsão. Já aqui, agora posso passar para a próxima pergunta, para fechar aqui o bloco, Paulo? Pode, por favor, Mariane. A outra pergunta é do Álvaro França, da Apolo Energia. Ele pergunta, boa tarde, gostaria de saber se ainda haverá disponibilização do histórico de chuva observada da Bacia do Madeira e também da Bacia do Xingu, que entrará nas previsões do SMAP em agosto. Além disso, gostaria de saber se é possível disponibilizar os contornos para o SMAP das subbacias do Xingu, conforme já há disponibilizado para as demais bacias.
Para o Xingu e para o Madeira, nós não temos dados históricos, né, de precipitação, então, por isso, o nosso cálculo, né, dessas séries está sendo um pouco diferente. Elas estão sendo, né, elaboradas, essas séries, e serão, sim, disponibilizadas no Sinteg, na sequência, assim que estiverem disponíveis, né? Quanto aos contornos, eles serão disponibilizados também no Sintegre, mas isso vai ser feito após a apresentação dos parâmetros de calibração das bacias para o SMAP, tá bom? Era isso, Paulo, obrigada. Perfeito, Mariane. Para encerrar as perguntas agora no final do primeiro bloco, só temos aqui, na verdade, uma pergunta, só um comentário do Alessandro Dutra em relação a questões relacionadas a cadastros, representantes, envio de correspondências. Alessandro, só para te informar que o seu comentário aqui já foi avaliado e vai ser incorporado aqui dentro dos processos relacionados ao assunto que você comentou, ok? Bom, prezados, há algumas outras questões aqui mais generalistas, a gente vai responder no último bloco. Então, dando sequência a nossas apresentações, né? Então, vamos iniciar as apresentações relacionadas ao segundo bloco, e para iniciar, então, quanto ao assunto de previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário e semanal, eu convido, então, para fazer a apresentação o Danilo, da PEC. Por favor, Danilo. Paulo, boa tarde a todos. Deixa eu só... Então, começando aqui mais uma apresentação da carga diária, vamos aqui começar pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Aqui nós temos dados desde o dia 4/6 até o dia 10/6. A linha preta representa a carga verificada, a linha laranja representa a carga prevista, e as barrinhas em vermelho ali embaixo representam os desvios. O subsistema Sudeste Centro-Oeste teve uma semana bem comportada, salvo um descolamento que houve aqui no sábado. Esse é um sábado atípico, que seguiu a partir de um semiferiado, né? Um sábado que nós temos menos exemplos aí na história. Mas as previsões ficaram bem ajustadas, nós tivemos um desvio médio de 1,1%, 98% dos desvios ficaram abaixo de 3%, sendo que 52,4% deles ficaram abaixo de 1%. O subsistema Sul, nós tivemos aí uma semana de forte variação. No domingo, dia 6, aqui nós reduzimos a previsão por conta de uma previsão de chegada de frente fria ali nos estados do Sul, só que a carga não respondeu e continuou vindo alto, de qualquer forma. Então, para os dias seguintes aqui, os ajustes devidos foram efetuados, né? Na semana, nós tivemos um desvio médio de 3%, 60% dos desvios ficaram abaixo de 3%, sendo que 20,5% deles ficaram abaixo de 1%. No Nordeste, nós tivemos uma semana bem comportada, as previsões ficaram todas muito bem ajustadas ao longo dessa semana. Tivemos um desvio médio de 1,2%, que é um desvio excelente para esse subsistema, tá? 96% dos desvios ficaram abaixo de 3% e 55,1% deles ficaram abaixo de 1%. No subsistema Norte, nós tivemos uma redução de consumidor livre ali do dia 7 para o dia 8. Assim que essa redução foi observada e analisada, nós fizemos uma redução da previsão, né? Mas nos demais dias a previsão ficou bem ajustada. Então, essa semana nós tivemos um desvio médio de 1,8%, sendo que 80% dos desvios ficaram abaixo de 3%, e 35,4% deles ficaram abaixo de 1%. No SIM, nós tivemos aí uma semana muito bem ajustada, a previsão ficou bem aderente à carga verificada, salvo alguns descolamentos no dia 5 e no dia 6, mas esse foi o final de semana, né, que é uma carga mais baixa. Na semana, nós tivemos um desvio médio de 1%,
e 99% dos desvios ficaram abaixo de 3%, sendo 60,4% deles ficaram abaixo de 1%. Obrigado, Paulo. É isso que eu tinha. Ok, Danilo, obrigado. Então, vamos passar agora, na sequência ainda das informações do segundo bloco, a parte de previsão de carga para o programa mensal da operação e revisão semanal. Para isso, chamo, por favor, a Marcela. Marcela? Douglas, é melhor você apresentar, então. Vou assumir. Boa tarde. Paulo, eu irei assumir aqui no lugar da Marcela. Boa tarde a todos. Irei começar o compartilhamento aqui da apresentação. Mais um momento, por favor. Bem, agora sim, retomando a reunião semanal, falando um pouco agora do acompanhamento das previsões realizadas no âmbito semanal. Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, só recapitulando de forma rápida o que temos apresentado aqui no gráfico. Em azul, na parte esquerda aqui inicial dele, nós temos as previsões mensais realizadas na Rev 0 do PMO. Nessa cor mais clara, nós temos os valores verificados das semanas operativas barra estimada, né? No caso da segunda semana operativa, um valor estimado para o seu fechamento. Em verde, nós temos as previsões realizadas nesta revisão semanal. E, por fim, em azul novamente, nós temos o valor do mês revisto, no caso, no mês de junho revisto, em função da atualização das semanas. Essa semana, no subsistema Sudeste, com a ocorrência de temperaturas mais amenas, nós temos a expectativa de fechamento da semana de uma carga de 39.086, o que nos dá um desvio de apenas 0,9% em relação à nossa previsão realizada para essa semana. Para a próxima semana, as sinalizações meteorológicas nos indicam a ocorrência de temperaturas mais amenas nas capitais da região, como o Rafael já destacou anteriormente. Com isso, nós consolidamos uma carga de 38.819, que quando comparada à carga verificada nessa semana, encontra-se próximo, um pouco inferior. Porém, quando comparada ao valor previsto na última revisão semanal, nós temos um crescimento de 0,9%. Esse ajuste também foi realizado para as semanas seguintes, em função das semanas verificadas que vem ocorrendo. E, com isso, nós temos um valor de junho revisto de 38.617, que, quando comparado com a previsão inicial, nos dá um desvio de 1,6%. No subsistema Sul, inicialmente para o mês, nós tínhamos uma previsão de 11.317. Essa semana, com a consolidação das premissas de ocorrência de temperatura mais amena, né, assim como no subsistema Sudeste, nós tivemos um desvio de somente 0,1%, praticamente nulo, né, esse desvio, muito dentro da nossa previsão, a expectativa de fechamento da carga
de 11.386. Para as próximas semanas operativas, para a próxima semana operativa, desculpa, as sinalizações meteorológicas nos indicam ocorrências de temperaturas mais amenas aqui na região sul, assim como previsto também para a região sudeste, com a passagem de frentes frias durante a semana. Com isso, nós não modificamos nossas projeções, mantivemos igual ao realizado na última revisão semanal, prevendo um valor para a próxima semana de 11.404. Dessa forma, nós temos um valor de junho revisto de 11.366, que quando comparado à nossa previsão realizada inicialmente para o mês de junho, nos dá um desvio de apenas 0,4%, ainda muito dentro da nossa previsão. Passando para o subsistema Nordeste, esse foi mais um subsistema que apresentou um desvio pequeno essa semana, somente de menos 0,4%, com a expectativa de fechamento de 11.069. Aqui esse é um subsistema que, em condições meteorológicas, né, nós temos dito que ele segue estável, essa semana não é diferente. Assim como o que é esperado para a próxima semana, as temperaturas continuam semelhantes às observadas na semana em curso e nas semanas anteriores. Realizamos somente um destaque para a ocorrência de precipitação em Fortaleza, e com isso nós consolidamos um valor de 10.971, que foi o mesmo valor previsto na última revisão semanal para essa semana, para a terceira semana. Também não foram realizados ajustes nas semanas 4 e 5, e dessa forma nós temos um valor de junho revisto de 10.835, que quando comparado à nossa previsão inicial para o mês, nos dá um desvio de 2,1%. Chegando no subsistema Norte, essa semana nós tivemos um desvio, ao contrário do observado nos outros subsistemas, um pouco maior, né, de menos 2,3%, porém ainda dentro do que aceitamos. Esse desvio ocorreu muito em função da redução não programada de carga de consumidores livres durante a semana. Contudo, para a próxima semana, esses consumidores livres não informaram reduções em sua carga, mantiveram sua carga plena, digamos assim. E dado as sinalizações meteorológicas de manutenção das temperaturas médias semelhantes à observada na semana em curso, com destaque somente para os totais de precipitação em Belém e São Luís, nós mantivemos nossas projeções para as próximas semanas e, dessa forma, consolidamos um valor de 6.090 para a semana 3. Quando nós falamos agora do junho revisto, nós temos a expectativa de fechamento do mês de 6.010, que quando comparado à nossa previsão inicial, nos dá um desvio de 2,7%. E esta semana nós trouxemos também o SIM, que é basicamente a totalização de tudo que já foi falado anteriormente. No SIM, essa semana nós temos uma expectativa de fechamento de 67.549, que nos dá um desvio de 0,3% em relação à nossa previsão. Como falado, o único subsistema que nós realizamos alterações nessas projeções para as semanas seguintes foi o subsistema Sudeste. E quando nós observamos o impacto dessa alteração no SIM, foi um impacto de 0,5% para as semanas 3, 4 e 5, prevendo um valor para a próxima semana, terceira semana operativa, de 67.284. Quando nós falamos agora do junho revisto, nós temos a expectativa de fechamento do mês de 66.828, que nos dá um desvio de 1,6% em relação à nossa previsão inicial. Com isso, nós chegamos à parte final da apresentação. Aqui são as ocorrências que foram faladas ao longo dela. No subsistema Sudeste Centro-Oeste, ocorrem temperaturas amenas, semelhantes às observadas na semana anterior. No subsistema Sul, período marcado por ocorrências de temperaturas amenas em função da atuação da massa de ar frio devido à passagem de frente fria, principalmente no início da semana operativa. E nos subsistemas Nordeste e Norte, manutenção de ocorrências de temperaturas médias semelhantes às observadas nas últimas semanas, com destaque para o subsistema Norte, da redução
pontual de carga durante alguns dias dessa semana operativa de alguns consumidores livres da rede básica. E, por fim, nossas premissas, né, começando aqui com as premissas econômicas, a expectativa de que a produção industrial se mantenha em patamares elevados, principalmente daquelas indústrias voltadas para a exportação, isso em função da melhora do setor externo, graças à recuperação da economia mundial devido ao controle da pandemia em países como Estados Unidos, parte da Europa e China. E quando nós falamos a respeito das sinalizações meteorológicas, para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nós temos a expectativa de ocorrência de temperaturas amenas e, em média, inferiores às observadas na semana em curso. Para as capitais do subsistema Nordeste e Norte, como falado, são esperadas ocorrências de temperaturas semelhantes às observadas na semana vigente, com destaque para a expectativa de maiores totais de precipitação em Fortaleza, São Luís e Belém. Com isso eu termino minha apresentação e volto a palavra para você, Paulo. Obrigado. Ok, Douglas, eu que agradeço aí a apresentação, as informações prestadas. E dando continuidade agora aos últimos itens desse segundo bloco, tanto para a apresentação dos resultados do Programa Mensal da Operação, quanto para as intervenções energéticas relevantes, convido a fazer a apresentação o Juliano, da PRM. Por favor, Juliano. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Então, vamos falar aqui, hoje, durante a reunião semanal, aí, vamos falar sobre os resultados da revisão 2 do PMO de junho. Então, essa revisão versa aí sobre a próxima semana operativa, que começa nesse sábado, dia 12, e vai até o próximo dia 18. Para essa revisão, nós tivemos a atualização de alguns CVUs, de algumas termoelétricas, que são essas que estão em tela. Com essa apresentação vai ser disponibilizada depois para vocês, então fica aqui para registro e eventual conferência de vocês posteriormente. Tá? Então, falando um pouquinho aí sobre os principais resultados, em termos de custo marginal da operação, né, visto pelo modelo de curto prazo, aí pelo Decomp, não tivemos uma variação significativa aí de CMO para os subsistemas Sul-Sudeste, que permanecem equalizados entre si, nem para o subsistema Nordeste, com uma pequena redução em relação aos resultados da revisão 1. Tivemos, sim, uma variação um pouco mais relevante com relação ao CMO do subsistema Norte, em relação aos valores aí da revisão 1, né? Então, sendo que esse subsistema, então, permanece também separado, né, desacoplado do Sudeste e do Sul e também do Nordeste. E o Nordeste, por sua vez, também continua desacoplado de todos os outros subsistemas. Falando um pouquinho dos principais fatores de influência para essas variações, então, conforme eu disse, para o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né, embora a gente tenha tido uma variação em termos médios pequena, né, então a gente vê os principais fatores de influência, o que a gente chama aqui de previsão perfeita, que era o valor esperado, né, quando visto pela revisão 1. Então, esse valor esperado aí, quando comparado com o início real dessa nossa semana operativa, causou aí um impacto positivo no CMO. As vazões aí impactaram reduzindo, sendo que para esses subsistemas, então, também a carga atuou de forma positiva, né, fazendo com que, positivamente, em termos de influência, né, fazendo com que o CMO também subisse. Então, esses foram os principais fatores de influência, sendo que no cômputo global tivemos uma variação pequena em termos de CMO médio. Subsistema Nordeste, então, também aí tivemos uma variação muito pequena. Então, esses são os principais fatores de influência aqui, né, para essas variações. Falando do Norte, então, o Norte a gente teve essa variação um pouco mais significativa, sendo que os principais fatores de influência aí no caso, então, de influência que fizeram o CMO se elevar, né, é a comparação de onde a gente pretendia, de onde a revisão 1 enxergou que nós estaríamos e de onde nós efetivamente partimos para essa revisão, né? Então, vocês veem os valores e as vazões aí
contribuíram de forma a reduzir, mas no cômputo global, em termos médios, houve essa elevação no CMO do norte, do subsistema norte. A gente sempre traz essa informação, uma geração térmica aí, referencial, né? Então, para essa próxima semana operativa na casa dos 9,6 GB. O despacho antecipado de usinas AGNL, né? Então, o despacho antecipado aí por média de custo das usinas Santa Cruz e Luiz R. Melo, sendo que a gente faz a ressalva aqui que, para o caso da usina de Luiz R. Melo, ela tem uma parada programada aí, conforme a declaração do agente, para o período entre 15 de agosto e 13/9. Lembrando que a semana que a gente está despachando de forma antecipada é a semana justamente que começa no dia 14 de agosto e vai até o dia 20 de agosto. A gente sempre também lembra, né, que embora a usina termoelétrica de Porto Sergipe não esteja despachada antecipadamente por ordem de mérito de custo, o INS tem despachado ela em sua totalidade para essa semana por garantia energética. A gente fala um pouquinho agora sobre a energia armazenada, né, de como a gente espera chegar ao final de junho e aí observando a árvore de cenários para o segundo mês. Então, final de junho aí a gente já vem com os resultados consistentes em torno desses valores aí desde a revisão zero, ou seja, encerrando junho abaixo dos 30%, então fica variando em torno desses 28%, 29%. E quando a gente olha aí a árvore de cenários, o valor para final de julho, a gente vê aí valores que variam entre 21, quase 22 até 30, sendo o valor esperado na casa dos 25%. Essa mesma análise para o subsistema sul, né? A gente vê que o sul aí vem consistentemente partindo de um valor um pouquinho maior do que o previsto nas revisões anteriores. Então, a gente partiu o sul de 59,8, expectativa de elevação ainda ao longo do mês, chegando no final de junho a 68,5. E olhando aí a árvore de cenários, essa dispersão, né, que a gente sempre tem, em especial na região sul, valores aí que variam entre 61% até 98%, sendo o valor esperado aí, valores na casa dos 78%, ou seja, ainda seguiria em elevação. A gente sempre lembra, né, esse período que nós estamos de junho, setembro, junho e outubro, é o período úmido do sul, né? Nordeste, valor de partida aí na casa dos 61,8, valor equivalente, né, 61,8. A gente vê essa trajetória aí ao longo do mês de junho, chegando aí a valores, a expectativa, né, chegando a valores na casa de 55%, e olhando aí julho, há um prosseguimento dessa queda aí, variando valores na casa dos 48, 52, né, com uma dispersão pequena, com o valor esperado na casa dos 50. Já para o subsistema norte, a gente tem assim, as partidas, a gente vem partindo sempre de valores mais baixos, né, e isso acaba também implicando naquela nossa análise lá da variação do CMO, que a gente mostrou alguns slides atrás. Então, o norte partindo aí de 84,2, a previsão de chegar até o final de junho na casa dos 80,5, e quando a gente olha julho aí, já valores aí que variam de 40% a 82%, sendo o valor esperado na casa de 52%, 52,5%. A gente traz aqui as ofertas de energia pelos países Argentina e Uruguai para a próxima semana operativa. Com relação ao Uruguai, sem grandes mudanças. Mudança que a gente pode citar como destaque aqui é a redução do CVU do bloco 1, em termos de R$100, em comparação aos valores ofertados na semana passada. E a Argentina, sim, aí uma mudança um pouco mais relevante, a inclusão de um terceiro bloco, né? Na semana passada, não sei se vocês lembram, a gente tinha 2 blocos, totalizando cerca de 700 megawatts. Então, para essa próxima semana operativa, a Argentina, através da comercializadora Enel, ofertou um bloco a mais. Então, temos aí 1.300 megawatts aí de oferta, e sendo que os CVUs, então, variando do primeiro e do segundo bloco sem muita variação, e a inclusão desse terceiro bloco, valores de CVU na casa dos R$1.450. Entrando aí um pouquinho falado sobre as intervenções energéticas relevantes, a gente sempre lembra aqui, né, qual é o nosso critério de relevância: a intervenções em unidades geradoras que alterem limites sistêmicos e intervenções em unidades geradoras de grande porte. Começando aí pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, na usina de Irapé,
em teste de autorrestabelecimento envolvendo toda a usina aí, programado para o dia 12. Usina de emborcação, unidade geradora 3, uma parada aí para limpeza do anel coletor e substituição dos medidores, programado também para o dia 12. Usina de Nova Vanhadava, envolvendo aí a usina toda também, uma parada para substituição e atualização de switch primário e secundário de rede, programado para o dia 13. Usina de Cachoeira Dourada, usina das geradoras 9 e 10, desligamento dessas unidades geradoras para disponibilização da barra 230 kV em atendimento e solicitação de Furnas, programado para o dia 13. Ilha Solteira, da geradora 14, uma parada para manutenção das escovas do sistema de excitação, programado para o dia 15. Ainda em Ilha Solteira, agora as unidades 19 e 20, substituição dos TCs e manutenção preventiva da unidade 20, programado para o período entre 16 a 19 de junho. Em Três Irmãos, aí envolvendo as unidades geradoras 3 e 4, para teste de deslocamento angular do transformador de excitação, aí programado para o período de 15 a 16 de junho, e aí envolvendo toda a usina, o teste de autorrestabelecimento programado para o dia 18. Nova Ponte, seguindo aqui, né, na usina de Nova Ponte, unidade geradora 2, manutenção corretiva na chave seccionadora programado para o período de 15 a 17 de junho. Usina de Simplício, unidade geradora 1, manutenção do sistema de refrigeração do transformador elevador programado para o período de 16 a 17. E Marimbondo, unidade geradora 8, manutenção preventiva e modernização da unidade geradora programada para o período de 18 do 6 a 5 do 7. Indo para o subsistema sul, em Machadinho, unidade geradora 3, uma parada dessa unidade para inspeção bianual do gerador, período de 16 a 21 de junho. Indo agora para o subsistema norte, a usina de Santo Antônio do Jari, parada da usina para desligamento da usina para inspeção e limpeza de grades, programado no período de 12 a 14 de junho. Tucuruí, unidade 17 e 18, manutenção preventiva quinquenal, programado no período de 12 a 14 de junho. Lajeado, desligamento das unidades geradoras para substituição dos retificadores, programado para o dia 13. E, finalmente, Telespires, o teste de autorrestabelecimento, programado para o dia 16. Eu aproveito, Paulo, já também, nós na semana passada a gente aproveitou o fórum aqui para falar um pouco sobre aqueles dados de disponibilidade de geração térmica que o INS solicitou. Eu vou parar aqui só para a gente conversar. Aproveitar para a gente atualizar o status dessas informações, porque eu já vi que nós já temos algumas perguntas a respeito disso no nosso fórum. Então, sobre o cronograma de manutenção e os dados de disponibilidade dos agentes termoelétricos, a gente atualiza, então, o status dessa atividade, dizendo que nós precisamos, ainda ao longo dessa semana, nós precisamos fazer aí alguma gestão junto a alguns agentes para a gente terminar de receber esses dados. Então, a gente conseguiu, nós recebemos os dados ainda ao longo da semana, então, o processo de consistência atrasou um pouco. Então, a gente ainda segue no processo de consistência desses dados. E tão logo a gente tenha esses dados consistidos, tanto sobre disponibilidade de geração térmica, quanto o que é relativo ao cronograma de manutenção de todos os agentes, a gente vai verificar a melhor forma de dar publicidade a esses dados. Tá bom, Paulo? Era essa apresentação que a gente tinha, e esse recado já antecipando algumas perguntas que a gente já vislumbrou no fórum. Então é isso, obrigado, boa tarde, a gente fica à disposição aqui. Perfeito, Juliano, obrigado aí pela apresentação e pelos esclarecimentos adicionais. Bom, prezados, então, nesse momento a gente encerra esse segundo bloco de apresentações e daqui a um tempo, em torno de 5 minutos, um pouco mais, nós retornamos para o terceiro bloco de apresentações, no qual a gente vai apresentar os limites elétricos e principais intervenções elétricas pela PRI e a política operativa pela PRD. Muito obrigado e até já. Prezados, mais uma vez, boa tarde a todos. Antes de iniciarmos as apresentações do terceiro bloco e último bloco, vamos fazer aqui um rápido apanhado das perguntas pertinentes aos 2 blocos anteriores. E o que não for respondido agora, mais os questionamentos advindos do terceiro bloco, a gente faz
ao longo do final. Bom, temos aqui duas perguntas, ao invés, uma pergunta só do Steve, da Shell Energy, relacionado a: vão flexibilizar Ilha Solteira para 319 metros em julho, ou algum outro valor? Quem responde essa pergunta sou eu, e essa pergunta também tem uma pergunta muito próxima que eu também vou fazê-la, que é do Heitor Leão. Boa tarde, gostaria de saber se vão flexibilizar Ilha Solteira para a cota 319 ou outro valor para o mês de julho. Bom, Heitor e Steve, a demanda e o despacho do CMSE, conforme eu apresentei, é para que a gente tenha a possibilidade de operar a partir de julho abaixo da 325,40. Exatamente quais vão ser os valores a serem atingidos ao longo do mês de julho, a gente não tem conhecimento. Tudo isso vai ser um processo negocial entre o setor elétrico, o CMSE, obviamente, a intermediação do CMSE, a Agência Nacional de Águas, os próprios agentes da bacia e o governo do Estado. Zé, e o governo do Estado de São Paulo. Então, a gente não sabe exatamente para quais valores vão ser flexibilizados os níveis de Ilha Solteira, Três Irmãos, ao longo de julho. Eu vou passar aqui para responder a pergunta do Arthur. Vou passar para a Cândida responder. A pergunta é: seria possível operar de forma menos agressiva a geração de Sobradinho, 1.200 ao invés de 1.300, de forma a atender os 1.100 de Xingó e manter Itaparica acima dos 30% de volume, guardando água em Sobradinho por mais tempo? Vou passar para a Cândida responder. Por favor, Cândida. Obrigada pela pergunta. Na verdade, a gente também faz uma operação para ganhar produtibilidade ali em Itaparica. Lembrando que o trecho entre Sobradinho e Itaparica tem perda ali, e a gente não poderia fazer 1.200, tá? O mínimo que a gente poderia fazer é 1.250, tá? Então é isso. Obrigada, hein? Perfeito. Cândida, aproveitando a sua fala e dando sequência, temos aqui a pergunta da Diana Lima, da Itaú Geração, cuja pergunta é: prezados, boa tarde, não consta no IPDO a geração da UTE-GNA. Os dados de geração durante os testes serão informados neste relatório? Caso não, em qual relatório é possível acompanhar a evolução destes testes? Por favor, Cândida. Obrigada de novo, obrigada, Diana. Diana, a GNA não iniciou os testes ainda, por isso que você não encontrou esse dado no IPDO. A gente está com a expectativa de que esses testes comecem a ser realizados a partir de amanhã e devem sair no IPDO assim, tá? No IPDO do dia 12. Obrigada, Paulo. Ok, Cândida, eu que agradeço. Prezados, nós tivemos aqui uma sequência de questionamentos e perguntas relacionadas à operação de Xingó em relação ao nível de Sobradinho, né? Tanto para a operação ao longo de junho quanto para a operação, principalmente, ao longo de julho. Essas perguntas foram feitas pelo Caio Nepomuceno, da Ideal Energia, Celso Trombeta, da WXE Comercialização, também pelo Eduardo Filho, da Matriz Energia. Então, para a gente responder como o conteúdo de todas elas praticamente é o mesmo, né? Cada uma tem a sua particularidade, vai ser abrangida agora na resposta pela Simone Borim. Por favor, Simone. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos. Então, como já apresentado pelo Paulo, né, no início do primeiro bloco de apresentações, o ONS encaminhou a demanda de flexibilizar as vazões mínimas de Xingó nos meses de junho e julho para 800 metros cúbicos por segundo, e esses valores serão considerados no âmbito da programação da operação e representados nos modelos energéticos assim que autorizados pela ANEEL. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Simone. E para fechar as perguntas a serem respondidas nesse bloco, temos aqui duas últimas, uma relacionada a uma questão de carga, da Mônica Zambelli, da CPFL Geração, cuja resposta vai ser dada pela Márcia. A pergunta é: boa tarde, podem aprofundar um pouco sobre as razões para a elevação de carga que têm sido vistas neste mês? Por favor, Márcia. Boa tarde. Na realidade, temos pelo menos dois motivos, né, que estão levando a gente observar essa carga um pouquinho mais elevada. Nada tão relevante assim, porque se a gente olhar o desvio em relação à previsão, né, da carga do PMO, ele não está tão elevado. O primeiro é que as temperaturas estão um pouco mais altas, ou seja, a massa de ar frio que avançava pelo país, né, que
que avançaram, né, tanto em maio quanto em junho, não tiveram as características típicas para essa época do ano, tá? E outra coisa diz respeito a, principalmente, o retorno da expansão da produção, né, em virtude, principalmente, da demanda externa, né, graças à recuperação, que o Douglas já até colocou, que é graças à recuperação da economia mundial, né, e devido principalmente ao controle da pandemia, e que a gente observa muito nos Estados Unidos, né, em alguns países da Europa e China. Tá bom? Não sei se... Tá bom? Obrigada. Obrigado, Márcia. E as duas últimas, ainda tem uma outra aqui que eu vou fazer uma última repescagem aqui para a Simone responder, mas antes disso temos aqui uma pergunta relacionada a um complemento da pergunta do Leandro Nassif, né? Quem vai responder vai ser a Mariane. Na pergunta inicial dele, ele deixa claro aqui que a questão dele era em relação à dispersão do segundo mês. Por favor, Mariane. Só um segundo. Só me desculpe, problema de home office. Então, Leandro Nassif, né, da Copel, ele complementou a pergunta, ele tinha perguntado anteriormente sobre a dispersão das vazões para o Sudeste e Centro-Oeste, agora ele complementou dizendo que ele queria dizer, na verdade, da dispersão para o segundo mês. Então, sim, para julho, a dispersão do Sudeste fica entre 42% e 164%, né? E essa dispersão, ela se explica porque parte da bacia do Panema e também parte da bacia incremental de Itaipu tem um regime de precipitações que se assemelha mais com as precipitações do Sul. Para o Sul, nós também registramos, né, uma dispersão bem grande na expectativa para o segundo mês. Então, acaba refletindo, né, seguindo nessa linha, nessa tendência das precipitações, apresentamos um cenário também bem disperso, muito positivo, também para o Sudeste e Centro-Oeste, e para junho. Mas nós destacamos que esse é um cenário de baixa probabilidade, né, e que a média esperada para julho é em torno de 69%. Bem próximo do que está sendo observado agora, né, que nós estamos em 67%, e também dos 66% esperados para o fechamento do mês de junho. É isso, Paulo, obrigada. Ok, Mariane, obrigado. E agora sim, a última pergunta desse bloco, temos aqui que vai ser respondida pela Simone Borim. Temos aqui a pergunta da Valesca Lima, da CPFL Geração, que é: prezados, boa tarde. No novo macroprocesso do Sintegre, documentos gerais, não encontrei a carta CTA-UNS-DGL 0988-2021, que trata a respeito da cota mínima de operação da hidrovia de Iteparaná. Vocês poderiam incluir o documento no site, caso ele ainda não tenha sido inserido? Por favor, Simone. Boa tarde, Valesca, obrigada pela pergunta. A gente vai avaliar internamente a possibilidade de divulgar essa correspondência nesse novo produto, né, do Sintegre. Obrigada, Paulo. Ok, Simone, obrigado pela resposta. Bom, prezados, encerramos. Tem algumas poucas perguntas que ainda restaram que a gente vai fazer, vamos responder no bloco final. Então, dando sequência aqui às nossas apresentações, para fechar, temos agora o terceiro bloco, nas quais serão feitas as apresentações dos limites elétricos e principais intervenções elétricas pela PRI, pelo Marcelo Guarini. Por favor, Guarini. Boa tarde, pessoal. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Então, vamos começar com as principais intervenções que têm impacto relevante para o sistema. A primeira intervenção vai ser uma intervenção na linha de Igaporã 3, Bom Jesus da Lapa 2, que vai acontecer no período de 7 da manhã às 17, diariamente, nos dias 12, 13 e 14. Isso é um serviço do Plano Mínimo de Manutenção, e para que o sistema suporte dinamicamente perdas de linhas de 500 kV ali nas interligações Sudeste-Nordeste, Norte-Sudeste, Norte-Nordeste, com falha disjuntor no setor de 500 kV, tanto de Bom Jesus da Lapa 2 quanto de Igaporã 3, foram colocadas as seguintes restrições: limitação de fluxo na Norte-Sul de 3.700 MW, de recebimento Nordeste ali de menos 5.500 a mais 5.800,
Fluxo na Sudeste e Nordeste de menos 3.300 a mais 1.200 no cenário Nordeste exportador e menos 1.400 a mais 1.200 no cenário Nordeste recebedor. Agora, do mesmo pacote de serviços, tem a barra 1 de Bom Jesus da Lapa 2, que vai acontecer apenas no domingo, de 7 às 12 horas. E os limites para essa intervenção são recebimento Nordeste, de menos 5.500 a mais 5.800. Fluxo na Sudeste e Nordeste, menos 3.300 a mais 1.200 no cenário Nordeste exportador, ou menos 1.400 a mais 1.200 no cenário Nordeste recebedor. E a última do pacote, a barra B1 da SE Gaporã 3, que também vai acontecer apenas no domingo, de 8 às 16 horas. E para essa intervenção, os limites são similares ao da anterior, recebimento Nordeste, e o fluxo na Sudeste e Nordeste, tanto o cenário Nordeste exportador quanto o cenário Nordeste recebedor. Então, não vou ficar sendo repetitivo. Agora vamos para a próxima intervenção. A barra 2 de 500 kV da subestação de Colinas, que vai acontecer das 22 horas de domingo até as 7 da manhã de segunda-feira. Essa intervenção tem como objetivo o prolongamento da barra 2 de Colinas até os vãos da L1 e teste da nova proteção diferencial dessa barra. Então, para evitar a abertura da interligação Norte-Nordeste em contingência envolvendo a outra estação de barra de Colinas, nós colocamos a limitação de menos 5.800 a mais 6.000 no recebimento Nordeste, limitação de 13.200 na Nordeste e Sudeste e uma limitação de exportação Norte de 6.000 megawatts. Próxima intervenção, na linha de transmissão de 500 kV, Barreiras Rio das Éguas, circuito 5. Período de 8 da manhã às 17, diariamente dos dias 15 e 16, terça e quarta-feira. Serviço do plano de modernização de instalações. E da mesma maneira, para que o sistema suporte perdas com falha disjuntor na SE Rio das Éguas, ou perda simples na interligação, nas interligações, né, Norte-Nordeste, Norte-Sudeste, Sudeste-Nordeste, os limites são menos 5.300 a mais 5.500 de recebimento Nordeste, fluxo na Norte-Sul menor que 3.100 para o cenário Nordeste exportador, ou menor que 3.500 no cenário Nordeste recebedor. Esses limites podem ser alterados em função do número de máquinas em serra da mesa. Agora vamos para a região Sul-Sudeste. Temos a intervenção na barra E de 500 kV de Foz do Iguaçu, 60 Hz. Essa intervenção vai ser realizada no domingo, das 6h45 às 16h45. O objetivo é a montagem do suporte, a parte fixa da seccionadora 9353, no módulo de entrada da linha do Foz do Iguaçu Guaíra C1. E, da mesma forma, para suportar perdas simples e duplas oriundas de ou não de falha de disjuntores, ou da barra F de Foz do Iguaçu, nós temos os limites de GPU de 6.000 megawatts e de FIV de 5.400. Agora temos uma intervenção no bipolo 1 de Itaipu, no período de 7h15 às 16h45, de segunda-feira, dia 14. Se trata de uma manutenção preventiva nos painéis de proteção e controle e equipamentos do bipolo 1, para sanar ponto quente numa seccionadora. Dessa forma, vamos ter que respeitar limites tanto de FNS quanto no próprio elo de corrente contínua para evitar a atuação do ERAC e garantir um desempenho dinâmico satisfatório. Então, os limites são 1.500 a 1.900, você tem um limite de FNS de 13.200. O elo entre 1.900 e 2.200, um FNS de no máximo 3.000. E para um despacho no elo de 2.200 a 2.500, você tem um FNS, deve ter um FNS inferior a 2.800 megawatts. Outro serviço na interligação
linha de 600 kV Foz Ibiúna C3, no período de 7h15 às 16h15, no domingo, dia 13. O objetivo é a substituição de esferas de sinalização aérea em cabo de para-raio de vão da torre 0232 da linha Foz do Iguaçu e Ibiúna. Durante esse desligamento, foi considerado o cenário eletroenergético atual, as perdas analisadas existentes no elo, transferência do elo de corrente contínua vai ser limitada em 3.000 megawatts. Outra intervenção no 765, que vai por Itaberá C2 e seção de barra A da SE Itaberá 765 kV. Período de 6h30 às 16h30 do dia 16, terça-feira. Manutenção preventiva em chaves seccionadoras na SE Itaberá. Para esse serviço vão ser respeitadas as seguintes limitações: GPU de 13.700, RSU menor que 8.000, para suportar a perda dos 2 circuitos remanescentes. Outro serviço na interligação de 765, desligamento da barra B da subestação de Ivaiporã, período de 6h30 às 16h30 do dia 15, terça-feira. Manutenção preventiva em seccionadoras, vai ser Ivaiporã, e vão ser atendidas as mesmas limitações similares, inclusive, GPU de 3.700, RSU de 8.000, para perda dos circuitos remanescentes da LT Ivaiporã e Itaberá. Nesse caso, não são remanescentes. Nesse caso, a seção de barra vão ser 2 circuitos de Ivaiporã e Itaberá. Serviço Ivaiporã e Itaberá C2, que vai acontecer das 6h30 às 16h30, dos dias 15, 16 e 17. Serviço diário. Manutenção preventiva em diversas seccionadoras, vai ser a Ivaiporã, que apresenta um ponto quente, e vai ser efetuada uma manutenção corretiva entre as torres 286 a 577 da linha. Vão ser atendidas as mesmas limitações de GPU de 13.700 e RSU de 8.000, agora sim para a perda dos 2 circuitos remanescentes. Agora o serviço na linha de transmissão de 500 kV Angra Cachoeira Paulista vai ser efetuado das 23h15 do dia 12, sábado, até 7h45 do dia 28 de junho, segunda-feira. Esse serviço visa a implantação do Sinocom na subestação de Cachoeira Paulista. Para o sistema suportar dinamicamente contingência de linha de transmissão seguida de falha disjuntor em Angra, vai ser adotada a restrição nas UTNs Angra 1 e Angra 2 de 1.600 megawatts. Agora que temos a geração térmica por razão elétrica da UTE Jorge Lacerda, então o despacho mínimo foi dimensionado para evitar corte de carga quanto da ocorrência de uma dessas indisponibilidade, no patamar de carga pesada e média, contingência de Forquilinha, Lajeado Grande 230 kV, Caxias do Sul 5, Lajeado Grande 230 kV, Forquilinha, Siderópolis 230 kV, Biguaçu Palhoça 230 kV, Biguaçu Desterro, ou 500 kV de Abdom Batista, Biguaçu, ou da maior máquina sincronizada, que nesse caso seria Jorge Lacerda B. Então, o despacho de geração considerado no ciclo de operação da usina vai ser 2 máquinas A2 de 35 megawatts e uma máquina B de 80 megawatts, totalizando 150 megawatts. Eu acho que era isso que eu tinha para apresentar, pessoal. Muito obrigado, Paulo. Ok, Marcelo, obrigado pela apresentação. Vamos retomar agora o último item, né, do último bloco, que vai ser a apresentação da política operativa pela PRD. Quem vai fazer a apresentação vai ser a Patrícia. Por favor, Patrícia. Obrigada, Paulo. Vou compartilhar aqui. Bom, boa tarde a todos. Vamos falar agora sobre a política operativa da semana de 5 a 11 de junho e do acompanhamento do DECEM na programação diária. Bom, iniciamos falando sobre os resultados da geração térmica, DECOMP e DECEM.
No geral, o despacho de geração térmica pelo DECEM foi inferior ao do DECOMP ao longo de toda a semana operativa. Ressalta-se que no dia 5/6 foi finalizada a rampa de desligamento de Angra 2, e as maiores diferenças ocorreram devido a declarações de disponibilidade e de unit commitment. Sobre as diferenças entre DECEM e pós-DECEM, para cada subsistema, temos que, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, as diferenças da geração hidráulica entre o PDP e DECEM foram majoritariamente para atendimento à política e a diretriz eletroenergética da semana operativa e ajuste de unit commitment hidráulico e fechamento do balanço do SIM. Já as diferenças de geração térmica foram devidas a redeclarações de disponibilidade e despacho por garantia energética, segundo as diretrizes do CMSE. Para o subsistema Sul, as diferenças de geração hidráulica entre DECEM e PDP resultaram de ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa, com o objetivo de controle do armazenamento das bacias do Sul, conforme a autorização do CMSE. As diferenças entre PDP e DECEM da geração térmica foram devidas ao despacho da UTE Pampa Sul, que não é simulada no DECEM, e também aos despachos por garantia energética, segundo as diretrizes do CMSE. No subsistema Sudeste, as diferenças entre PDP e DECEM para a geração hidráulica foram devidas à diretriz da política operativa de defluência da Bacia de São Francisco, e as diferenças de geração térmica foram devidas a redeclarações de disponibilidade e também devido ao despacho por garantia energética. No subsistema Norte, as diferenças da geração hidráulica foram devidas aos ajustes para atendimento de limite de transmissão e compatibilização com a política operativa. Por fim, as diferenças entre PDP e DECEM para a geração térmica foram devidas a redeclarações de disponibilidade e despacho por garantia energética, também segundo as diretrizes do CMSE. Houve intercâmbio internacional e tanto do lado do Uruguai quanto da Argentina foi importação. Bom, essa imagem ilustra o balanço médio semanal do SIM, e podemos destacar que a carga do SIM foi de 67,4 gigawatts médio, a geração eólica foi de aproximadamente 6,9 gigawatts na região Nordeste, o subsistema Sul teve um perfil importador de aproximadamente 4,1 gigawatts médio, houve importação da Argentina e do Uruguai, 376 gigawatts médio da Argentina e 271 do Uruguai. Houve uma leve redução na exportação dos bipolos do Madeira e do Xingu, e a geração de Itaipu foi em torno de 4,2 gigawatts médios. Esses gráficos mostram as médias horárias da operação do sistema ao longo da semana operativa. Pode-se observar que no subsistema Sul e Sudeste houve importação líquida em todos os patamares de carga, sendo que a geração hidráulica e o recebimento foram os principais responsáveis pela modulação da carga. Nessa semana operativa, o montante de geração eólica do Nordeste foi de aproximadamente 7 gigawatts médio, e aliado a uma elevada geração térmica, fez com que esse subsistema fosse exportador de energia em todos os patamares de carga. Assim como o subsistema Norte, que também foi exportador de energia em todos os períodos, tendo como principal recurso a elevada geração hidráulica. Essa tabela resume as titulações da geração térmica da semana. 62% da geração térmica foi devido à ordem de mérito. 29% dessa geração foi devido à garantia energética. Em seguida, a inflexibilidade representa 4% do despacho total e 3% da geração térmica foi devido à unit commitment. A razão elétrica representa 1% da geração térmica no Sudeste e Centro-Oeste, sendo que esse despacho foi a UTE Linhares, 196 gigawatts médios durante toda a semana operativa, por motivos de segurança no atendimento da geração norte do Espírito Santo, da região norte do Espírito Santo, e também foi despachado Termo Nordeste, Termo Paraíba, no dia 6, por conta da intervenção da LT 230 Goianinha Pau Ferro. Analisando os resultados de CMO, DECOMP e DECEM para cada subsistema, temos que no subsistema Sudeste e Sul, de maneira geral, os valores de CMO do DECEM acompanharam os valores de CMO do DECOMP. Verificou-se uma maior diferença entre os CMOs no domingo, dia 6, no patamar de carga leve, principalmente em função do melhor detalhamento da previsão de carga.
Já no subsistema Norte e Nordeste, de maneira geral, os valores de CMO do DECEM são levemente superiores ao valor de CMO do DECOMP. Verificou-se também uma maior diferença, né, no domingo, na carga leve, mas foi principalmente foi principalmente devido ao melhor detalhamento da previsão de carga. Como uma análise detalhada, nós trouxemos o dia 11/6, às 17h30, onde é apresentado aqui o gráfico do CMO por barras nessa meia hora, e destaca-se que apenas 30% do total de barras do SIM estão sendo mostradas. De maneira geral, observam-se CMOs ligeiramente mais reduzidos no submercado Norte e Nordeste, e com relação ao Sul-Sudeste, e destaca-se outliers superiores no Nordeste em função do limite térmico da LT 230, Itabaiana e Itabaianinha. De forma a dispor estatisticamente todos os CMOs, utilizamos os gráficos de caixa, ou Blocksplot. Um Blocksplot é um gráfico que fornece uma indicação de como os valores estão distribuídos. Ela apresenta um sumário da distribuição dos dados considerando 5 estatísticas: o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo, como apresentado aqui na figura, e adicionalmente também são dispostos outliers tanto do lado inferior quanto superior. Analisando o CMO por barra para cada subsistema, tem-se que no subsistema Sudeste, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados, os outliers inferiores no início do dia são devido à limitação do somatório dos fluxos FNS, FNES e FNES, os outliers inferiores no decorrer do dia são devido à limitação do FNS mais FNES, e os outliers superiores, que ocorrem também aqui durante o dia, são devido ao limite térmico da LT Itabaiana e Itabaianinha. No subsistema Sul, os valores de CMO não apresentam dispersão significativa e acompanham a curva de carga. No subsistema Nordeste, os valores de CMO apresentam baixa dispersão de resultados. Os outliers superiores e negativos ocorrem em função do atingimento do limite térmico da LT 230, Itabaiana e Itabaianinha, e os outliers, os CMOs nulos, que ocorrem aqui até às 5 da manhã, são devido aos SGIs 23.222 e 23.230, que limitam o fluxo no somatório dos autotransformadores do 500 para o 230 da SE Curral Novo do Piauí 2. Já no subsistema Norte, os valores de CMO apresentam dispersão de resultados em função de uma maior influência do somatório dos fluxos FNS mais FNES na região do Maranhão. Bom, aqui começa um conjunto de gráficos do balanço energético nos últimos 12 meses. Como mencionado nas semanas anteriores, o Sudeste, com a recuperação gradual da carga desde junho, alcançou já os valores pré-pandemia. O subsistema manteve, na última semana, seu perfil importador de energia. Por outro lado, o Sul, no final do ano de 2020, decorrente da crise hídrica em suas bacias, apresentou um perfil importador. Em janeiro e fevereiro, o Sul conseguiu exportar energia para o SIM, mas a partir de março, de acordo com a sua condição hidrológica, voltou a ter um perfil importador. O subsistema Nordeste, desde junho de 2020, com o aumento da oferta de eólica, o subsistema contribuiu para o fechamento do balanço do SIM e com a exportação de energia. Com a exportação de energia, desculpa. No primeiro trimestre de 2021, com a contração da energia eólica, o Nordeste teve um perfil importador em todos os patamares de carga. Entretanto, desde abril, houve um aumento da geração eólica, permitindo o subsistema ser exportador em alguns períodos. Por fim, o Norte, no segundo semestre de 2020, teve a sua exportação reduzida significativamente de acordo com sua sazonalidade hídrica. Como destaque, desde fevereiro, observa-se uma retomada da geração hidrelétrica como um todo na região. Entretanto, nas últimas semanas, tem-se observado uma redução gradual de geração que vem acompanhando as vazões. Muito obrigada, agora eu devolvo a palavra para o Paulo. Ok, Patrícia, obrigado pela apresentação. Bom, prezados, temos agora o fim do terceiro bloco. Nós vamos fazer uma parada de em torno de 5 minutos e voltamos ao final com as respostas das perguntas que não haviam sido respondidas e com mais alguma eventual questão que tem agora nesse interim. Até já, dentro de 5 minutos voltamos.
Prezados, mais uma vez, boa tarde. Então, temos aqui, por fim, a nossa sequência de respostas aos questionamentos enviados pelo nosso chat. Vamos começar aqui com a pergunta que vai ser respondida pelo Marzano, enviado pelo Alessandro Dutra. A pergunta pela NT encaminhada à ANA sobre o atendimento ao SIM em 2021, o EAR do Sudeste Centro-Oeste deverá chegar em torno de 10%. Como o ONS espera atender a demanda de ponta com o armazenamento tão baixo? Então, vou passar para o Marzano responder. Por favor, Marzano. Boa tarde, Alessandro. Bom, essa NT ela apresenta dois cenários, né, simulados, tá? Um cenário de referência, um cenário 3A, tá? Esse cenário 3A é um cenário que o ONS está buscando, né, que esse cenário se torne realidade. Ele considera uma flexibilizações, né, hidráulicas, tá? Vou dar o exemplo aí a defluência mínima de Jucá e Porto Primavera. O objetivo dessa flexibilização hidráulica é conseguir alocar o maior despacho térmico de modo a se ganhar armazenamento na região sudeste, tá? Então, com isso, né, a gente ajuda, né, o atendimento à potência no final do ano. Adicionalmente, o ONS está trabalhando também de modo a conseguir uma flexibilização da operação de São Francisco, né, de modo a atender potência lá no final do ano, tá? E trabalhando também no sentido de conseguir maximizar a disponibilidade térmica também no final do período seco, né? As simulações mostram, né, que, considerando essas condições, conseguiremos atender a potência no final do ano. Ok, Marzano, obrigado pela resposta. Vamos começar aqui uma sequência de questionamentos e perguntas, as quais vão ser respondidas pela Cândida. Tá? A primeira pergunta aqui do Alessandro Dutra, na verdade não é uma pergunta, entendo que isso é um comentário, né? Ele cita aqui, novamente solicito posicionamento de representante de ANA e IBAMA para responderem como estão as tratativas para a flexibilização das defluências, bem como explicar a alteração do hidrograma de Belo Monte e não permissão da redução da vazão em Xingó, dado que isso causou desotimização da operação, ainda mais no atual cenário crítico que passamos. Por favor, Cândida. Boa tarde, Alessandro. Realmente você tinha já comentado sobre isso na reunião passada, e esse fórum aqui não é para esse tipo de resposta. A gente não tem resposta de posicionamento nem da ANA nem do IBAMA. Então, eu peço a você que esse tipo de questionamento seja encaminhada tanto à ANA quanto ao IBAMA, tá? Essas outras instituições. Obrigada. Ok, Cândida. Cândida, continuando com você, temos aqui a pergunta do Leandro Nassif, que poderiam detalhar o depressionamento em Tumbiara? Qual o motivo? Com a flexibilização das restrições de vazão mínima, qual a expectativa de ganho em armazenamento nas bacias? Por favor, Cândida. Oi, boa tarde, Leandro. Na verdade, ganho nas bacias a gente não vai ter, porque realmente flexibilizando a vazão a gente vai deixar de perder água. Então, a gente vai segurar a água ali. Agora, o que aconteceu com São Simão? A gente, para manter o nível e as defluências ali, mantendo as defluências de 3.900 em Porto Primavera e nível em Ilha Solteira, a gente teve que usar mais São Simão. E, para isso, a gente teve que compensar com Itumbiara. A gente usou mais o Paranaíba. Tá? Agora, com a liberação da Resolução 63 da ANA, a gente está usando mais o grande e está tentando equilibrar essas bacias. A gente está fazendo uma operação de equilíbrio dessas bacias. Tá? Se não ficou claro, eu fico à disposição para depois outras perguntas desse tipo. Por favor, Diniz. Ok, Cândida. E por fim, Cândida, duas perguntas, as quais as respostas vão ser dadas por você, são relacionadas a questões entre CMO e PLD. Tá? Eu vou lê-las rápido, vou ler as duas e você, por favor, faz os comentários. Né? Uma é do Alessandro Dutra. Como explicar CMO/PLD abaixo de 300 megawatts, despacho de todo o parque térmico, pegando CVU de usina de 1.500 e o pior cenário hídrico do histórico? Os modelos não estão retratando a realidade da operação. E a outra da Mônica Zambelli, prezado. Sei que o PLD não é foco dessa reunião, mas vocês têm ideia de por que os CMOs estão se apresentando tão mais elevados que os PLDs? Gostaria de entender que parcela está acomodada na diferença de modelagem e que parcela se deve às diferenças entre restrições operativas que a CCE
não tem considerado em prol da previsibilidade. Ninguém fez tal reflexão até o momento. Poderia, por gentileza, iniciar tal avaliação em conjunto com você? Grata. Por favor, Cândida. Bem, vou começar pelo Alessandro. Realmente, essa situação da cadeia de modelos, quer dizer, o que o CMO hoje é dado pelo DCEM, o DCEM está na ponta de uma cadeia de modelos, que vem no Wave, Decomp e chega no DCEM. Tem sido feita aí pelas instituições e para a CIPAMP um esforço para entender o porquê que os modelos da cadeia não estão não perceberam esse sinal, não deram esse sinal de sensibilização do CMO. Tá? Então, isso está em estudo, está em análise, tem algumas frentes para isso. Em relação aí para a Mônica, Mônica, você me desculpa, mas realmente a gente não responde para o PLD mesmo, tá? A gente pode até encaminhar a sua pergunta para a CCE, para eles responderem, tá? Eu te peço desculpa, mas realmente para o PLD a gente não comenta. Tá? Obrigada. Ok, Cândido, obrigado. Temos uma pergunta aqui que vai ser respondida pelo José Augusto. A pergunta é do Guilherme Oliveira. Prezados, boa tarde. A NT técnica do PMO de junho relata que poderão ocorrer carregamentos acima dos limites máximos admissíveis em equipamentos da região Rio de Janeiro e Espírito Santo, em regime normal de operação e em situações de contingência, quando de despacho elevado da UTE Norte Fluminense, Termo Macaé e GNA1, podendo ser necessária a restrição de geração até a implantação do CEP e entrada em operação dos demais reforços da região. Ou seja, poderá haver limitação da geração máxima da UTE GNA1 após sua entrada em operação comercial. Quais seriam esses reforços mencionados na NT? José Augusto, por favor. Obrigado, Paulo. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. É fato, sim. Dependendo da carga, período de carga, principalmente no verão, a gente eventualmente pode ter sobrecarga em regime, inclusive, em linhas ali da rede da Enel 138 kV. Esse problema vai ser definitivamente resolvido quando da entrada de uma subestação ali no eixo entre Adrianópolis e Macaé, é uma subestação Lagos 345-138, ela está com previsão para o ano que vem, né, com uma data indefinida, acho que no primeiro semestre. Então, só então a gente teria a eliminação total de sobrecarga, ou em regime, ou contingências, né, para controle de carregamento, que levaria uma restrição não só da GNA, né, daquele conjunto Termo Macaé, Norte Fluminense e GNA1, que competem ali pelo mesmo ponto geoelétrico. Seria isso, Paulo. Obrigado. Obrigado, Zé Augusto. Eu vou passar agora para Simone Borim responder questionamentos relacionados à operação de São Francisco, principalmente entre Xingó e Sobradinho. A primeira pergunta é do Celso Trombeta. Vou fazer as três perguntas ao mesmo tempo, tá, Simone? Porque elas estão interrelacionadas. Celso Trombeta, você não respondeu a pergunta que eu fiz anteriormente. Caso o nível de Sobradinho vá abaixo de 60% no PMO de julho, a vazão de Xingó será ponderada na primeira semana do Decomp? Sim ou não? O D100 será travado a partir do dia 26/6? E da Isabela, foi comentado por parte do IBAMA na reunião da sala de acompanhamento do Rio São Francisco que iriam autorizar a flexibilização das vazões de efluentes em até 700 metros cúbicos por segundo. Gostaria de saber se a ONS tem a intenção de operar em 700, caso essa flexibilização também seja aprovada para a ANA. E a outra é do Leandro Gomes, que questiona sobre a modelagem da provável restrição de defluência máxima de Xingó na revisão 0 de julho. Os DECs do PMO, os DECs do mês de junho apontam para uma média ponderada no penúltimo estágio, ou seja, primeira semana operativa de julho. É a intenção do ONS seguir com esta modelagem? Por favor, Simone. Obrigada, Paulo. Boa tarde, Celso e Leandro. Desculpa se não ficou claro, né, a explicação, então vamos só tentar detalhar um pouco mais. Então, o primeiro caso é caso não haja autorização da ANA no decorrer do mês de junho para a redução dessa vazão quando a gente está na faixa de operação ainda normal. Então, como tem sido a prática, né, nos PMOs, neste caso de não autorização da ANA, será apresentado no informe do São Francisco do PMO de julho o início do mês do PMO, ou seja, dia 26/6. Então, como sempre foi feito, a gente vai colocar a vazão dos 800 em Xingó
a partir do dia 26/6, que é o sábado que inicia o PMO de julho, tá? A outra condição é caso ocorra a autorização da ANA para flexibilizar a vazão mínima de Xingó no decorrer do mês de junho. Nesse caso, será realizada uma revisão do informe do São Francisco do PMO de junho, considerando a data autorizada. Com relação à outra questão, Isabela, o que foi posto, né, pelo IBAMA na reunião do São Francisco, é o que está, nesse momento, acontecendo, uma atualização da documentação ambiental que permite a operação de Xingó, e em aderência ao que existe na resolução atual da ANA 2081. Então, quando o reservatório de Sobradinho está na faixa de operação de restrição, que é abaixo de 20%, a vazão mínima em Xingó passa a ser de 700 metros cúbicos por segundo. Então, o IBAMA vai estar ajustando a documentação para permitir, nesse caso, também estar operando em relação à documentação ambiental. No entanto, o que o ONS solicitou para a ANA, nesse momento, foi a flexibilização para 800 metros cúbicos por segundo, que é a vazão mínima para a faixa de operação em atenção, não em restrição. Acho que é isso, Paulo. Obrigada. Ok, Simone, obrigado pela resposta. E, prezados, por fim, temos aqui um questionamento da Caroline Trentini, que é a restrição de equivalência de ilha solteira e 3 irmãos, HV 115 a 117, serão mantidas numa eventual flexibilização das cotas separado? Caroline, essa pergunta sua vai ser avaliada, tá? E a gente vai trazer a resposta tecnicamente detalhada para a próxima reunião nossa, na próxima sexta-feira, tá bom? Bom, prezados, já passamos aqui pela apresentação dos três blocos, né, que era a nossa missão de hoje, já passamos aqui pela resposta das perguntas, então nós temos por encerrado nossa interação de hoje, e agradeço a participação e a atenção de todos, e tenham um bom final de semana e um bom descanso. Um grande abraço a todos.